Graças e paz, povo de Deus, tudo esteja bem com vocês. Mais uma live em nome de Jesus, tentando aqui bater um papo com vocês sobre mais um tema, né? Sobre as regras das instituições que, infelizmente, contribuem mais para o malefício ou mais para atrapalhar do que para ajudar ou para beneficiar a Igreja de Cristo. Queria que você já chegasse e compartilhasse essa live em nome de Jesus. Vou falar aqui sobre um tema que muita gente não está atenta a isso, tá? Muitas pessoas, elas sequer notam como é abrangente, como é perigoso esse tema. Livro de membros. Aonde tem livro de membros? Na igreja institucionalizada, né? na igreja denominacional, na igreja placa, né? Porque na igreja de Cristo não tem nome de livro de membros, não tem nome das pessoas, não tem carteirinha, né? Não tem CNPJ. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vai pedir carteirinha de membro para ninguém. Bom, já chegou bastante gente. Peço novamente, compartilhe essa live, porque essa live eu vou tratar desse tema e eu tenho certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, você vai ser alcançado por uma ótica, por uma visão que você não tinha. Eu tenho certeza absoluta disso. Muitas pessoas que vivem em denominações, graças a Deus, né, para alguns vai ser assim, infelizmente eu acordei, infelizmente eu ouvi esse assunto agora, e agora, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Muita gente vai falar assim, infelizmente eu fiquei sabendo disso, e muita gente vai falar assim, glórias a Deus, porque eu fiquei sabendo disso e eu nem me atentava, eu sequer sabia como esse livro de membros era tão nocivo para a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, volto a dizer, e não para a igreja institucionalizada ou a igreja denominacional, igreja, né, placa, né? Igreja que tem nome, sem ser a Igreja de Cristo, que é aquela que ele vem buscar, né? Que transcende quatro paredes, que transcende nome, que transcende local, que transcende rituais, que transcende misticismo, que transcende isso tudo. É muito acima disso tudo que algumas pessoas estão acostumadas a ver e a realizar, né? Muita gente acha que realizando rituais faz parte da Igreja de Cristo. Muitas pessoas acham que atendendo à agenda, aos compromissos, aos dias de culto, dias de reuniões, fazem parte da Igreja de Cristo. Muitas vezes, muitas pessoas creem nisso, né? Então vou começar aqui falando por que eu rebusquei esse tema, livro de membros. Isso foi um papo que eu tive com a minha mamãe hoje, na hora do almoço, e como sempre, estamos sempre aqui em casa falando das coisas de Deus, das coisas do reino, sempre debatendo sobre esses temas, né? São temas microscópicos, tá bom? Gente, daqui a pouco eu vou ler quem está por aqui. Deixa eu ver quem já está por aqui. Leandro Lima, Ivan Thiago, Maurício Benevides, Xande, Graça e Paz, Simone. Eu não sei pronunciar seu sobrenome, tá, Simone? É igual o meu. Muita gente fala Brugger, é Bricker, né? Laura, Renan. Desculpa, Renan, tá bom? Não tem a ver com o papo da live, né? Mas, Renan, graças a Deus que eu te chamei a uma reflexão. Graças a Deus eu te chamei. Doeu em você, porque dói muito
Dói muito mais no dedinho que faz parte do corpo de Cristo, que sou eu, né? Eu sou um dedinho que estou sempre esbarrando. Mas graça e paz, Renan. Obrigado por ser meu amigo e ser essa pessoa tão inteligente e tão apta a debater, tá bom? Graça e paz. Patrick, minha esposa está falando assim, com respeito. Isso é que é importante. Reinaldo. Gente, compartilha essa live em nome de Jesus. Jefferson aqui. Graça e paz, amada, Fernanda Castilho Bricker, minha esposa me assistindo aqui, de camarote, e me assistindo aí também na live. Então vamos lá, Fagner Oliveira também, Leandro Lima, graça e paz, Leandro, faz tempo que a gente não se fala, hein? Graça e paz, queridão, Ivan Thiago, e por aí vai. Bom, vamos lá. Como eu falei, essa live, esse tema veio de um papo que eu tive hoje com a minha mamãe. Estávamos falando sobre como é que funciona algumas igrejas, a igreja institucional, a igreja denominacional, a igreja que tem placa, que tem estatutos, que tem seus dogmas, né? sua própria lei, sua própria regra. Como é que funciona? E eu não vou falar aqui, não vou abranger todo, tá? Mas eu vou tocar nesse assunto do livro de membros. O que foi que eu falei para minha mamãe? Falei assim, mãe, é incrível, né? Dentro da igreja, tem lá os membros da igreja, olham para fora da igreja, né? Igreja 4 templos, né? Igreja, estou falando aqui da igreja denominacional, institucional, né? Olha para fora e vê uma pessoa viciada, adúltera, prostituta, uma pessoa drogada, feia, mal educada, e chama, fala assim, vem, Cristo tem uma obra para fazer na sua vida. E aquela pessoa crê nisso. E eu espero sempre que as pessoas creiam nisso, que Cristo tem uma obra para fazer na vida de todos nós, mesmo nós que já fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo ainda tem uma obra muito grande para fazer em todos nós, em todos os nossos defeitos, lapidar-nos todos os dias, tirar as nossas ranhuras, né? Taxar, né? Apertar um pouquinho mais esse parafuso do nosso caráter que anda tão frouxo, né? E aí a pessoa crê no discurso de que Cristo tem uma obra para fazer na minha vida, e a pessoa entra na igreja, se senta ali, ouve a palavra e vai fazendo parte daquela congregação. Que maravilha, que bom! E aquela pessoa vai deixando algumas coisas para trás, vai deixando a prostituição, vai deixando o vício, vai deixando a fofoca, vai deixando as drogas, vai deixando a falta de educação, vai deixando a malandragem, vai adquirindo nova cultura, né? Imitadores de Cristo, não só no caráter de Cristo, mas no proceder, no linguajar de Cristo, na mansidão de Cristo, né? É só ler lá em Gálatas 5 para a gente ver fruto do Espírito Santo, que é mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e por aí vai. Então essa pessoa começa a adquirir novos hábitos, uma nova cultura. Daí, um outro irmãozinho que já está dentro da igreja, faz parte, né, da membresia, tem o seu nome lá no livro de membros. E esse irmãozinho que entrou também tem o seu nome no livro de membros agora, afinal de contas o assunto é sobre livro de membros. E agora, uma pessoa, um outro crente, ou esse mesmo crente, começa a escorregar, né? Começa a tropeçar, aí comete um adultério, aí, não, peraí, agora é membro. Membro não pode cometer adultério. Vamos disciplinar esse membro como? Vamos chamar esse membro para conversar, vamos falar. Aí esse mesmo membro vai e toma uma cervejinha, toma um porre, né? Volta a fumar cigarro, ou volta a fumar maconha, sei lá, eu não sei. Estou dando aqui um exemplo, gente, para que vocês entendam sobre isso que eu estou falando. Aí, a membresia santa, né?
vai e exclui essa pessoa do seio da igreja de Cristo, exclui essa pessoa do convívio, essa pessoa deixa de ser membro da igreja local, da igreja da esquina, da igreja institucionalizada, da igreja denominacional. E essa pessoa ela é expurgada como se fosse uma espinha sendo espremida e ela é colocada para fora. Ora, meu Deus do céu, que incoerência é essa? Então a pessoa com todos os defeitos é chamada vem, e a pessoa de dentro agora é convidada a sair. Essa pessoa ela deixa de ser membro porque o seu nome deixou de estar no livro de membro. Essa pessoa foi excomungada. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Só quem tem autoridade para expurgar uma pessoa da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Quando ele vier julgar, quando ele julgar as nações, quando para a pessoa já não resta mais tempo nessa vida, ou seja, já morreu em pecado, em devassidão, na iniquidade, na impiedade, essa pessoa, por Cristo, ela será expurgada, ela será rejeitada, essa pessoa será deixada de fora. Mas, segundo cartas de Paulo, né, a pessoa pode ser repreendida e depois essa pessoa é retirada da igreja, é colocada para fora, que essa pessoa não tem jeito, e agora, vamos chamar o fulano que é viciado, que é adúltero, que é drogado, que é mentiroso, que é trapaceiro, vamos chamar ele para fazer parte da igreja de Cristo. E essa pessoa totalmente nova, essa pessoa que nunca fez parte da igreja de Cristo é convidada a fazer parte, enquanto o outro que deveria ter todas as chances, repetidas vezes, ser abraçado, ser amado, conversar. Não, essa pessoa foi feita uma reunião denominacional, foi feita uma reunião numa assembleia ou numa comissão de membros top, né, dos santos, e essa pessoa que era membro, que é ainda membro, que está cometendo alguns deslizes, algumas derrapadas em sua vida, ela é retirada do rol de membros daquela denominação. E você acha que uma pessoa que é excluída, ela se sente como? Ela se sente totalmente excluída, e não adianta, meu irmão, minha irmã, vir com o papo de que o Espírito Santo, se a pessoa estiver ouvindo o Espírito Santo, ela vai se quebrantar, ela vai se desfazer do seu orgulho próprio e ela vai aceitar aquilo. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o temperamento de uma pessoa, não brinque com a personalidade de uma pessoa. Aí eu conversando com a minha mamãe, eu falei assim: agora mãe, imagina se não existisse o livro de membros. Estaria tudo bem, sabe por quê? Porque todos são pecadores. Quando uma pessoa tem um nome no livrinho de membros, essa pessoa se sente santa, se sente num nível acima de quem não é. Não somos mais iguais quando tem um livro de membros na igreja, na denominação. Isso serve para quê? Não, isso serve para controle. Gente, a igreja de Cristo ela não dá para ser controlada. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A igreja de Cristo não dá para ser controlada, é igual a internet. Não dá para controlar. A igreja de Cristo está em todos os lugares. Está em todos os âmbitos da nossa vida. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está no nosso casamento. A igreja de Cristo está no nosso trabalho. A igreja de Cristo está no nosso estudo. A igreja de Cristo está na nossa saúde. A igreja de Cristo está em nós. Não somos nós que estamos na igreja de Cristo. Entenda isso. E se não fosse esse livro de membros que foi criado pela Igreja Católica, aceite, é só engolir, acabou. Se não consegue engolir, toma um pouquinho d'água e vai engolir.
A Igreja Católica e a Igreja Protestante, que foi um sectarismo, né, da Igreja Católica, foi uma seita, né, se apartou da Igreja Católica, continuou com isso porque era bom. Ora, né, não vamos deixar algo que controla as pessoas de fora, não. Meu irmão, minha irmã, eu me atrevo a dizer o seguinte: maldito livro de membros. Me atrevo a falar isso. Por quê? O livro de membros, a pessoa que está sendo excluída, aprenda isso. É porque o pecado dela foi descoberto. É porque o proceder dela foi descoberto. E o dos outros não. O dos outros que continuam com seus nomezinhos lá, escritos talvez até com canetas de ouro, né? Prateadas, com caneta tinteiro, né? Com um nomezinho lá, todo bonito, todo trabalhado, cheio de curvinhas, com uma caligrafia tão bonito. Esse membro, o pecado dele, a podridão dele, a podridão dela não foi descoberta, só isso, porque todos nós, meu irmão, minha irmã, todos nós somos carne, todos nós temos a nossa inclinação para o mal, todos nós, todos os dias, lutamos contra os nossos desejos carnais, e aquele membrozinho cujo deslize, cujo pecado foi descoberto, ele vai ser excluído da igreja local. Enquanto tantos outros, né, túmulos caiados continuam lá, dançando, cantando, pregando, apertando a mão dos membros na entrada da porta. Sabe por quê? Sabe por que eles continuam cantando, dançando, pregando, apertando as mãos das pessoas, abraçando? Porque somos iguais, somos semelhantes, somos irmãos. O que faz a diferença, o que faz a divisão, o que faz separação no corpo de Cristo, infelizmente, é esse, vou botar entre aspas para não chocar muito, né, para não escandalizar muito, é esse maldito livro de membros. Espero que você, meu irmão, minha irmã, esteja entendendo quando eu digo maldito. Não estou jogando uma maldição, eu estou dizendo que isso atrapalha muito. Isso não deveria existir na Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não precisa de livro de membros. Espero que você esteja entendendo. Oi. A live não está em modo público? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Como é que eu faço isso? Não sei. Não sei, não faço a mínima ideia como é que eu faço isso, mas vamos lá. Tá, Douglas, sapatinho de fogo. Douglas, meu irmão, depois eu coloco ela público sim, tá bom? Eu pensei que ela já estivesse pública, perdão, tá, gente? Mas eu vou colocar. Um bispo só aceita conversar comigo se for membro de uma denominação. Jefferson, eu sei o que você está falando, Jefferson. E é assim mesmo, né? As pessoas já fizeram uma separação. Minha esposa está aqui, fez um comentário, ainda bem que o dono do corpo é Cristo. Imagina se fosse um dono de uma igreja, né? Meu irmão, minha irmã, eu espero em Cristo, eu espero de coração que essa live tenha sido uma separação de águas na tua vida, para que você perceba o quanto o livro de membros ele é nocivo. E se há algo nocivo na Igreja de Cristo, precisa ser retirado. Assim como os rituais, assim como as heresias, assim como o misticismo, precisa ser retirado. Meu irmão, minha irmã, se você vou falar aqui de repente para o Douglas, né? Douglas, eu não diria que ele abriu um ministério lá no Recreio dos Bandeirantes, Rua Roma, número 1, pertinho do Recreio Shopping, tá, gente? Vá lá, vai ter a primeira reunião, o Douglas até fez um convite, participe lá. Ele alugou um local para fazer reunião, para fazer adoração, para a exposição da palavra. Vá, participe disso, tá bom? É muito importante. Mas o que eu estou dizendo é, se você, meu irmão, minha irmã,
pensa ou já abriu um ministério, por favor, não implemente o livro de membros. Todos nós precisamos ser iguais. Se você abriu o ministério, não deixe que te chamem de pastor. Não deixe que te chamem de bispo, não deixe que te chamem de reverendo, não deixe que te chamem de absolutamente nada, nenhum título humano. Aceite somente que te chamem de irmão. Eu sempre falo, quando alguém fala assim, irmão Ulisses, como eu te chamo? Eu te chamo de pastor? Eu falo, me chame de irmão, porque nós somos irmãos em Cristo. É óbvio que tem muitas pessoas que me chamam de pastor por puro carinho, né? Porque são pessoas de uma caminhada que está sempre junto, né? É um carinho, é simplesmente um carinho. Mas meu irmão, minha irmã, se você pensa em abrir ou já abriu, por favor, abandone o livro de membros. Por mais benéfico que você possa achar que ele vai ser para a sua denominação, ele tem os seus malefícios. Ele acarreta um prejuízo muito grande para muitas ovelhas cujos seus pecados foram expostos. Essa pessoa agora está sendo, suas entranhas estão sendo lançadas ali para todos verem, enquanto, né, os santinhos, cujos seus pecados não foram descobertos, são os primeiros a votar. Eu voto a favor da exclusão de fulano de tal. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Eu não tenho uma palavra pior para falar, a não ser que fosse um xingamento, né? A não ser que fosse um palavrão, e eu não falo palavrões. Mas que hipocrisia, né? Um pecador com os seus pecados ocultos, com os seus pecados lá na maciota, né? Atrás da moita, julgando que fulano de tal, que o pecado, às vezes o mesmo pecado que fulaninho aqui, o júri, né, que faz parte do júri, está julgando, às vezes o mesmo pecado. Não, mas ainda bem que o meu ainda não foi descoberto, então eu posso julgar fulano. E eu aprovo a exclusão desse fulano ou dessa fulana do rol de membros da minha denominação de santos. E isso, meu irmão, minha irmã, vai acarretar para a Igreja de Cristo um prejuízo tão grande. Vai acarretar para o corpo de Cristo um prejuízo tão grande, porque as pessoas saem feridas. E como eu estava conversando com a minha mamãe, o candomblé está de lado, braços abertos, o espiritismo está de braços abertos, o bruxismo está de braços abertos, o satanismo está de braços abertos, e outras seções, né, que chamam de religiões. Tudo bem, não tô aqui falando mal de nada disso. Eu estou falando que eu tô fazendo apenas uma separação entre evangélicos e outros que professam outra fé, que não tem lista de número de membros, né? Livro de membros. A membresia não está numa carteirinha, está na comunhão, está no convívio social, está no abraço, está no aperto de mão, está em chorar junto, em sorrir junto, em festejar, e estar sempre juntos como parte do corpo de Cristo. Eu espero mesmo, meu irmão, minha irmã, que essa live tenha servido para você pensar, para você meditar sobre essa questão do livro de membros. Quanto prejuízo isso pode causar para o corpo de Cristo, para o corpo onde Cristo é o dono e não o pastor da esquina é o dono, e que faz o que bem entender, que às vezes até exclui uma pessoa para mostrar poder de decisão, para dizer que tem poder nas mãos, que pode decidir o destino de uma pessoa, tá bom? Que isso acontece muito também. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha feito uma boa reflexão sobre esse assunto. Tá? Deixa eu dar uma lida em alguma coisa. Há uns 10 anos atrás, porque jogou futebol e estava com bermuda, afinal não dava para ele jogar de terno, né?
nunca mais voltou para lá. E nem mais, Eduardo Edu, minha esposa está lendo aqui nem para outra o seu denominação. comentário. Lamentável Na o que época, fizeram com eles seu filho. voltaram com isso, mas hoje agradeço a eles por essa exclusão. Eduardo, eu participei de uma igreja, Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, Comendador Soares, aonde o pastor da denominação, eu poderia até citar aqui que o nome dele é Pastor Laranja, mas não vou citar, tá bom? Por motivos óbvios, é claro, né? Já citei. Que aproveitou, esse rapaz, Gilmar, até já morreu. E esse rapaz, o pastor aproveitou o único dia que ele faltou, eu acho que ele deve ter olhado a congregação toda e esse rapaz não estava, e começou a descer o malho nesse rapaz, desceu o malho, que Gilmar é um lobo, e começou a falar, e a partir de hoje ele está excluído dessa igreja e tal. Meu irmão, era um rapaz tão bom, tão alegre, e a partir daquele dia ele se tornou tão triste, porque a igreja era a vida dele. E ele perdeu as pessoas, parecia que ele estava leproso. E é assim que as pessoas se sentem, tá bom? Entendam isso. As pessoas excluídas, e não, eu vou falar de novo, não adianta vir com o discurso de que se a pessoa der ouvidos pelo Espírito Santo, ela vai se quebrantar, ela vai esquecer seu orgulho próprio. Isso é quase impossível. É possível para Deus? É, mas meu irmão, não brinque com o temperamento e com a personalidade de uma pessoa, isso é brincar. Isso abala uma pessoa, abala as estruturas de fé da pessoa, a fé da pessoa fica abalada. E esse irmãozinho Gilmar, ele se entristeceu tanto, que ele parou de falar com todo mundo parou de falar com ele, na verdade. Eu sempre fui meio que rebelde, né? Continuei falando com ele, abraçando, querendo sair, até o momento que não dava mais para acompanhar ele, porque ele começou a beber, começou a fumar, começou a adulterar, fornicar, né? Na verdade ele estava fornicando, e descambou. Morreu, faleceu já há mais de 20 anos, né? Antes da minha filha mais velha nascer, há mais de 20 anos ele é falecido, deixou saudades, mas o que eu vi o pastor da Assembleia de Deus, de Comendador Soares, Nova Iguaçu, fazer com aquele jovem é algo que olha, esse pastor merecia uma surra, sem brincadeira. Como diz os mais antigos, né? Merecia uma surra de gato morto até o gato miar. Merecia uma surra muito bem dada, porque o que ele fez com aquele rapaz não se faz. E interessante, né? Interessante. É como minha esposa sempre fala, o corpo de Cristo precisava doer. O corpo de Cristo não doeu naquele momento, era um dedinho que topou na quina da mesa, na quina da cama, sangrou, quebrou, e o restante do corpo não sentiu dor. Como é que anda o corpo de Cristo? Como é que anda a velocidade em repudiar pessoas? Como é que anda essa velocidade que é a igreja denominacional, essa capacidade, essa qualidade, né? É praticamente uma qualidade, faz tão bem feito em repudiar, em repulsar, em jogar fora as pessoas. Tantas pessoas, eu e minha esposa trabalhávamos no projeto Restauração, era um projeto nosso, né, que nasceu nos nossos corações, onde nós íamos dar comida, remédio, higiene pessoal para moradores de rua, cracudos em Madureira. E isso, meu irmão, minha irmã, isso não dá lucro para ministério nenhum. Ninguém quer fazer isso. É muito fácil repudiar pessoas que não dão lucro, pessoas que não trazem nenhum tipo de benefício para o ministério local. É muito fácil. E esses ministérios, que não é o ministério de Cristo, tá? Eu quero que você entenda, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sofre. A igreja de Cristo, quando vê um necessitado, a igreja de Cristo sofre. O corpo de Cristo vê ali o dedinho sangrando, o dedinho que levou uma topada, que está quebrado, todo o corpo sofre, todo o corpo sente dor.
e a Igreja de Cristo denominacional, agora eu estou fazendo uma separação, a Igreja denominacional tem perdido essa capacidade de sofrer com os que sofrem, né? Chorar com os que choram, mas tem uma capacidade enorme de se alegrar com os que se alegram, né? De sorrir com os que sorriem. É incrível isso, é incrível. Isso me deixa, como diria um amigo meu, isso me deixa perplexo. Me deixa perplexo. Eu fico perplexo com isso. Isso dói. Isso dói por eu ver como é que a Igreja de Cristo está perdendo a sua identidade. A Igreja de Cristo, minha esposa está falando aqui, a Igreja de Cristo antigamente trazia o refrigério para as pessoas, hoje não. Hoje está trazendo normas, regras, dogmas, o cercado de arame farpado eletrificado, tá? Terror psicológico, e eu tenho combatido isso tanto, né? Você que me assiste, você que me conhece, sabe o quanto eu tenho combatido o misticismo, como eu combato o esoterismo, o terror psicológico, em cima de algumas passagens bíblicas que dão ao líder local, né, ao pastor local, vamos chamar assim, ao guia local, dá tanto poder para ele que não deveria ter tanto poder assim, mas eles se utilizam de frases, né, relatos, de textos bíblicos fora de contexto para fazerem essa opressão às ovelhas de Cristo, nas ovelhas de Cristo. É isso, meu irmão, minha irmã. Recado dado. Espero que você tenha gostado. Eu tive esse papo com a minha mamãe hoje à tarde, domingo, né? Domingo, dia 15 de abril de 2018. Tive esse papo com a minha mamãe, com a minha esposa também. Estávamos à mesa, minhas filhas também, estávamos todos juntos, falando sobre esse tema tão polêmico, tão controverso. E agora você entendeu o quão polêmico e talvez, né, maléfico. Se na tua igreja está tudo bem, amém, glórias a Deus. Mas em muitos ministérios, esse livro de membros tem sido mais um fator opressor do que um fator que retira a carga dos lombos, né, das ovelhas de Cristo, que tiram o fardo das ovelhas de Cristo. Oi? É o que usa para pôr a pessoa na forma. Porque se não quiser... Minha esposa está falando, é o que usam, né, utilizam muitos textos, muitos relatos para colocarem a pessoa dentro de uma forma denominacional, e não na forma de Cristo. A forma de Cristo, ele fala, né, aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Coloque sobre mim o seu fardo, jogai sobre mim todas as vossas necessidades, todos os vossos medos, todas as vossas angústias, todo esse fardo, jogue sobre Cristo. E a igreja denominacional, não são todas, tá? Não são todas. Eu quero crer, eu falo assim, mas eu quero crer, né, que não são todas que jogam esse fardo pesado sobre os ombros de uma ovelha de Cristo. Espero em Cristo que você tenha gostado, né, de eu ter compartilhado com vocês o papo que eu tive com a minha esposa e com a minha mamãe hoje na hora do almoço, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu vou tornar essa live pública e depois você compartilha em nome de Jesus. Xande, a igreja ainda traz, irmão. Eu não sei do que você está falando. Que Deus traz o refrigério, amém. Que Deus nos dê sabedoria e tenha misericórdia de nós. Somos falhos, mas tenhamos consciência de nossas ações tão egoístas. Claudian Leonel, graça e paz, Claudian, meu amigo. Que Deus te abençoe. Gente, estou terminando essa live em nome de Jesus. Que você tenha uma semana, uma segunda-feira, primeiro dia de trabalho, abençoada, que o Senhor te proteja, você que mora numa cidade violenta, onde os bandidos
eles andam para lá e para cá em liberdade, e você, que é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa uma pessoa que procura todos os dias não se misturar com a bandidagem, com o tráfico, com todo tipo de iniquidade, que os santos anjos de Deus, que os anjos de Cristo te acompanhem, te protejam de todo mal, que você que mora nessas cidades que eu falei, tão oprimidas por marginais, por ladrões, que você escape ileso na sua ida e na sua volta ao trabalho, para a escola, no seu almoço, levar seus filhos para fazer algum tipo de lazer, para você que está em férias, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Eu quase aqui liberei aqui a bênção sacerdotal, né? A bênção aarônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, lá em Números 6, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa semana. Como diria meu papai, queira-me bem porque não custa nada, tá bom? Queira-me bem, continue sendo meu amigo no Facebook, continue compartilhando, curtindo, comentando, congregando virtualmente comigo nessa igreja transcendental que é a Igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe, abençoe você, abençoe a tua família, a tua casa e te faça prosperar em tudo que é bom e tudo que é lícito, tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz.